Quero pedir que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas em 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos compartilhar com vocês sobre o tema O Nosso Redentor Vive. Eu li recentemente um artigo de um professor do seminário, falando a respeito da ressurreição, e ele escreveu dessa forma: a ressurreição de Jesus é a coroação do seu ministério terreno. Ela é a resposta e significado para o seu ministério. E, consequentemente, ela é a base de todo o cristianismo. Ela é a sustentação da igreja, o corpo de Cristo Jesus. Sem a ressurreição, a obra de Cristo seria nula. A igreja não existiria. Não haveria salvação. Estaríamos todos perdidos para sempre. Mas ele conclui no final dessa frase: mas de fato, Cristo ressuscitou. Você já observou que com o avanço de tudo que nós podemos acompanhar no mundo moderno, existe uma tentativa grande de desacreditar cada vez mais das coisas sobrenaturais e influenciar pessoas para que não creem nas coisas sobrenaturais, nas coisas que são espirituais, na fé que os cristãos expressam, nas coisas que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Não se crê mais em milagres, não se crê no sobrenatural, e na lista das coisas nas quais eles não creem, está incluída a ressurreição de Jesus. Não creem na ressurreição de Jesus. E a pergunta que eu já fiz anteriormente a vocês: e vocês creem em Jesus? Jesus habita em seus corações? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas a respeito do texto que nós lemos. Não será uma mensagem expositiva de todo o capítulo, mas eu quero abordar algumas coisas que dizem respeito à nossa convicção de fé no Cristo ressurreto. E a primeira coisa é: como nós provamos que Cristo ressuscitou? Quais são as evidências que nós apresentamos que Cristo ressuscitou? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A primeira evidência, destacando algumas delas, não todas as evidências, mas eu queria destacar pelo menos 3 dessas evidências. E a primeira delas é a própria Escritura Sagrada. Para nós, os cristãos, o que a Bíblia diz, basta. E a Bíblia diz a respeito da ressurreição. Tudo o que a Bíblia diz é verdade, ela é a palavra inerrante do Senhor, é verdadeira, ela não falha, ela é a palavra de Deus. Olha o que dizem os primeiros versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais, pois ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo ele atesta a veracidade das Escrituras, ele crê no que as Escrituras dizem, no que a palavra de Deus diz, e o Velho Testamento está cheio de profecias a respeito da vinda, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, e ele cria nessas palavras. A Bíblia diz que Jesus viria e ele veio, que morreria e ele morreu, que ele ressuscitaria e ele ressuscitou, que ele seria um assunto aos céus e ele está à direita de Deus Pai, e que um dia ele voltará, é o que nós aguardamos. As Escrituras atestam a respeito da ressurreição de Jesus. Mas não apenas as Escrituras é uma comprovação, é uma evidência da ressurreição de Jesus, como testemunho daqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição. Há um fato histórico que a Bíblia registra.
Jesus apareceu a Cefas, apareceu aos discípulos, depois a 500 pessoas, e o próprio apóstolo Paulo disse: apareceu a mim, o menor dos apóstolos. Ou seja, nós precisamos entender que há uma evidência histórica da ressurreição de Cristo Jesus, e um fato importante e interessante a ser mencionado: ninguém morreria por uma mentira. Você observa a vida de Pedro, destacando dentre esses para quem Jesus apareceu, citados no texto que nós lemos. Ele apareceu a Cefas. Cefas era Pedro, aquele que negou Jesus, que teve medo quando lhe perguntaram a respeito de Jesus, se o conheciam, e ele negou. Mas agora Cristo morto, sepultado, ressuscitado, ele é cheio de ousadia, de coragem, com entusiasmo, ele proclama o Evangelho de Cristo e de Cristo ressuscitado. E a gente conhece a história de Pedro. Se tornou pescador de homens, proferiu entre os romanos o Evangelho, compareceu diante do Sinédrio, ele foi martirizado por causa do Evangelho. Quem faria isso se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira? Há uma evidência histórica, o testemunho daqueles que viram a Cristo Jesus. É impossível que todas essas pessoas estivessem inventando uma história. Eles se consideraram dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Cristo Jesus. Proclamaram Jesus perante todos com ousadia, com entusiasmo, com alegria no coração, porque eles sabiam que o Cristo em quem eles criam morreu, mas ressuscitou. Paulo e os discípulos pregaram a Cristo e a ressurreição, porque eles criam que, de fato, Cristo ressuscitou. Mas uma terceira evidência que pode ser atestada de que Cristo ressuscitou: o túmulo estava vazio. A pedra foi removida e perceberam que não tinha ninguém dentro do túmulo. Certa feita, um muçulmano disse a um pastor o seguinte: nós temos uma prova de nossa religião, que vós não tendes, porque quando vamos a Meca, em uma Meca nós podemos ver o túmulo do profeta. Temos, pois, a prova de que ele viveu e morreu. Quando, porém, ides a Jerusalém, não podeis ter a certeza do lugar em que Jesus foi sepultado. Não tendes um túmulo como nós. É verdade, disse o pregador. De fato, não temos um túmulo em nossa religião, porque não temos cadáver. Nosso evangelho não termina em morte, mas em vitória. Não em túmulos, mas em triunfo. Por isso, radiante, otimismo habita em nosso coração, está presente dentro de nós. O nosso Salvador vive. Existem, meus irmãos, talvez 3 maneiras de explicar o túmulo vazio. Alguns disseram que talvez os discípulos tiveram o cuidado de tirar Jesus de dentro do túmulo. E é interessante porque havia uma grande dificuldade para que isso fosse uma realidade. Outros dizem que os inimigos, os romanos, tiraram Jesus de dentro do túmulo. E a outra explicação a respeito do túmulo vazio é que Cristo ressuscitou. E por que não podemos acreditar ou receber como verdade a ideia de que foram os discípulos que tiraram Jesus de dentro do túmulo? Porque existia uma escolta na frente do túmulo. Soldados estavam guardando o túmulo. Existia uma pedra de quase 2 toneladas fechando o túmulo onde Jesus estava presente. Por que os inimigos de Jesus não poderiam ser aqueles que roubaram o corpo de Jesus de dentro do túmulo? Porque pensa comigo, eles queriam desmistificar o cristianismo. Eles queriam se opor ao cristianismo. Eles queriam diminuir a fé daqueles que criam em Cristo Jesus e criam no Cristo ressurreto. Bastava tirar o corpo e andar pelas ruas da cidade onde aqueles que criam Jesus habitavam e apresentar o corpo de Jesus. Eis aí o corpo de Jesus, o Cristo morto. Mas eles silenciaram. Não tinham um Cristo morto para apresentar.
Porque o nosso Cristo não é aquele que apenas viveu e morreu, mas é aquele que morreu e viveu. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira opção ou explicação do túmulo vazio é a explicação na qual nós cremos: Jesus ressuscitou. Jesus foi sepultado ao terceiro dia, um anjo removeu a pedra, e a pedra não foi removida para Jesus sair. Jesus estava em corpo glorificado, ele podia muito bem transpor as paredes do túmulo onde ele se encontrava, mas a pedra foi removida para que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e João e Pedro constatassem que Jesus não estava ali. As mulheres vieram da Galileia, viram na sexta-feira Jesus crucificado, no sábado descansaram, segundo o mandamento, porque a Bíblia assim o diz, mas no primeiro dia da semana, diz a Bíblia, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. 2 anjos lhe apareceram e lhes perguntaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos proclamaram a respeito da ressurreição de Jesus. A ressurreição foi constatada. Não foi possível argumentar contra as evidências do túmulo vazio. Jesus não estava lá. E lembre-se de uma coisa, meus queridos: o túmulo está vazio, Jesus não está lá, mas cheio de esperança para aqueles que creem no nome de Jesus. Os que creem em Cristo Jesus, eles recebem todos os benefícios e os resultados de alguém que morreu para dar vida, para redimir, para restaurar. E eu queria, em segundo lugar, destacar algumas coisas de significados teológicos que a ressurreição de Jesus apresenta para nós. A primeira coisa é a redenção de Cristo Jesus. Não seria possível, dos servos de Cristo Jesus, não seria possível se Cristo não tivesse ressuscitado. Sem ressurreição, não haveria redenção. A fé cristã seria vã se Cristo não tivesse ressuscitado. O pecado não teria sido removido se Cristo não tivesse ressuscitado. A fé, a nossa fé, está ligada nos fatos históricos, e o principal deles é que Cristo ressuscitou. Venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? A morte, ela foi vencida na cruz do Calvário. Jesus matou a morte. Aqueles que creem em Cristo Jesus, como o Cristo ressuscitado dentre os mortos, são aqueles que não morrem, mas vivem eternamente juntamente com Cristo. Um Deus morto, que não consegue salvar a si mesmo, não poderia salvar ninguém. Lembra do que disseram os soldados na sexta-feira da crucificação? Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Ora, a ressurreição, atestada com evidências claras, históricas, bíblicas, escriturísticas, ela não foi crida por muitos, mas os discípulos de Jesus mantiveram firmes a sua fé no Senhor, porque eles receberam os efeitos desta obra na vida deles. Eles foram restaurados, foram redimidos, tiveram o coração mudados, eles foram salvos, transformados pelo poder dessa ressurreição. A ressurreição aponta para o Cristo divino, o Todo-Poderoso que venceu a morte. Não apenas a redenção é uma realidade ligada à ressurreição, quanto também a nossa justificação. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 4, 25. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem ressurreição não seríamos justificados, pois a obra de Cristo realizada através de sua morte não poderia ser aplicada a ninguém. Lembrem-se que justificação é uma declaração de que aqueles que creem em Cristo Jesus são considerados justos.
por causa da obra de Cristo Jesus. E a nossa apresentação diante de Deus não é pelos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Ela é apresentada por um advogado que intercede a nossa causa, aquele que é o profeta, o sacerdote e rei, aquele que é mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. É Ele que advoga a nossa causa e é Ele quem nos justifica pela obra que realizou. De vida, morte, ressurreição e glorificação. Além da redenção, da justificação, a nossa salvação, a nossa restauração, transformação, novo nascimento, é também resultado da ressurreição de Cristo Jesus. Olha o que diz a Bíblia: para uma viva esperança o Senhor nos levou mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Encontramos nas Escrituras que nós somos regenerados, salvos, porque Cristo ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer na vida eterna. Porque Ele vive, eu posso crer que a sua ressurreição garante a minha ressurreição. Se você observar, meus irmãos, capítulo 15, o verso 20 em diante diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. O verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não se limita aqui, ela se estende para a eternidade. Nós cremos que os que morrem em Cristo, um dia em Cristo eles serão ressuscitados dentre os mortos. É interessante que você observa o verso de número 12, Paulo faz aqui uma exortação: se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Entre vocês, cristãos, tem gente dizendo que não há ressurreição de mortos. Talvez influenciados pela filosofia grega que dizia que a alma era boa, mas o corpo era ruim. E a nossa morte é uma libertação deste corpo. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a criação do homem é uma criação do homem completo, com a parte material e imaterial. Ele é formado de alma e ele é formado de corpo. E o que vai herdar a eternidade é o homem completo. E assim como Cristo está em espírito e corpo, habitando a glória celestial, estarão todos aqueles que creem no seu nome. E veja bem, se você afirmar que a morte é uma libertação do corpo, que não há ressurreição, é preciso afirmar então que Cristo não ressuscitou. E Paulo tira uma conclusão com base nesta heresia, nesta blasfêmia contra Deus, dizendo que Deus não fez uma coisa que Ele fez. Ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Tudo vai por água abaixo. Nem eu, nem você estaríamos aqui hoje, depois de mais de 2000 anos, um fato histórico tão relevante, predominante, permanece entre nós, trazendo-nos a mensagem do Evangelho. Nós pregamos a Cristo e este ressuscitado. Existe uma convicção de que nós estamos salvos por Cristo Jesus. O que muda, meus irmãos, em nossa vida saber que Cristo ressuscitou dentre os mortos? A condição de todo aquele que crê no Senhor Jesus é mudada. Antes condenados, mas agora salvos em Cristo Jesus. Por meio da ressurreição de Cristo, nós encontramos a vitória sobre a morte. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, ele viverá. Ele não morrerá eternamente. A Bíblia diz em Romanos 6, verso 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Deus nos deu nova vida, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. O Senhor nos deu nova vida, nos recriou a vida, nos transformou o coração, tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne. Fomos ressuscitados com Cristo. O crente morre juntamente com Cristo para o pecado, mas ele está vivo para Deus em Cristo Jesus. Olha o status que a Bíblia diz que o crente encontra em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa extraordinária. Que condição completamente diferente da que outrora nos vivíamos. Mortos, distantes de Deus, longe do Senhor, destituídos da glória do Senhor, mas agora reconciliados com Ele, por meio de Cristo Jesus. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que transforma a nossa vida, irmãos, no dia a dia, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu por sua causa, por minha causa. Eu observei e admirei a declaração de um dos astronautas que estão em direção à Lua. Vocês sabem que tem 4 aí, bem longe da gente, em direção à Lua. E o piloto da nave espacial, ele, ao observar de longe a Terra em toda a sua plenitude, e é redonda, ele a observou e ele disse assim: da Terra, eles estão nos vendo encapsulados nessa nave. E por um testemunho pessoal, eu quero dizer que me sinto emocionado, porque no meio de um universo enorme, um cosmos tão grande, com mais de 93 bilhões de quilômetros de circunferência, existe um planeta chamado Terra, no qual se encontra um povo a quem Deus salvou, o povo de Deus. Um lugar onde Cristo Jesus, agora eu adicionando ao testemunho dele, não foi tudo isso, mas eu vou adicionar algumas coisas. O lugar onde Cristo, Deus, Criador deste universo, se fez presente na pessoa de Cristo Jesus, se importando com pecadores como eu e você, desobedientes da lei de Deus, incrédulos com as coisas que a palavra do Senhor nos ensina, e nos tira dos olhos as escamas, do coração a incredulidade, e nos faz crer nele mesmo para a nossa salvação. Cristo viveu, morreu e ressuscitou por você, meu querido, para que você tivesse vida, e tivesse vida em abundância. Eu quero concluir esta mensagem dizendo algumas coisas. Primeiro, que a ressurreição de Cristo é a tônica da pregação do Evangelho. Não é possível mencionar, proclamar, pregar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus sem dizer que Ele ressuscitou. Enfatizamos e devemos fazê-lo a morte de Cristo. Aliás, nós participamos da cerimônia chamada Ceia do Senhor, porque nós fazemos menção do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Porque o sangue deveria ser derramado. Se somos salvos pelo sangue, não é pelo nosso mérito. Lembra lá, o povo saindo do Egito, veio a praga da morte dos primogênitos, mas houve uma ordem: mata o cordeiro e passa o seu sangue nos umbrais da porta. E veio o anjo da morte e preservou os que eram marcados pelo sangue. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Sem ressurreição não há pregação válida, e a nossa fé não teria objetividade. Seria inócua, inerte, sem sentido algum. E se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e a fé. E sabendo disso, meus queridos, que Cristo ressuscitou, e de fato Cristo ressuscitou, como nos apresentam as Escrituras, Ele está sentado em lugares celestiais, intercedendo por nós. O que cabe a mim e a você fazer? Como nós nos apresentamos diante de Deus em resposta a uma mensagem que diz que Cristo ressuscitou. E nós cremos nessa verdade. A primeira coisa que nós precisávamos fazer em atitude da convicção, em resposta à convicção que temos na ressurreição de Cristo Jesus, é de gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque sem merecer, Tu realizaste tão grande obra para que nós pudéssemos ser salvos. O Deus Pai envia o Deus Filho para viver, morrer e ressuscitar por amor de nós. Nós vivíamos como velhos homens, mas agora nós somos renovados no Espírito do Senhor. Segunda coisa que eu gostaria que você também estivesse disposto a fazer, como resposta à sua fé na ressurreição de Jesus, era testemunhar a respeito dessa ressurreição. Muitas pessoas que são intencionalmente atestam a sua incredulidade, outros não sabem que são incrédulos. Você pregando o Evangelho como ele é apresentado nas Escrituras, Deus tem o poder de lhes abrir o entendimento para crer nas verdades de Deus. Proclame, testemunhe, fale a respeito de Jesus, o que ele fez pelo pecador. João, quando viu Jesus vindo para ser batizado, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este que veio ao mundo veio para salvar o pecador. E a terceira coisa que eu gostaria de encorajar a você a fazer, como resposta de alguém que tem convicção de que o Cristo em quem crê é o Cristo ressurreto, disponibilizar a servi-lo, se disponibilizar a fazer a obra do Senhor. A igreja perdurará para sempre, até a volta de Jesus. Jamais será extinta, porque é uma promessa do Senhor de que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Sirva, não seja um espectador do cristianismo, seja um agente de proclamação das verdades de Deus. Proclame o Evangelho. Porque Cristo ressuscitou, meus irmãos. Devemos nos alegrar, celebrar e agradecer a Deus, porque nele, porque em Cristo está a nossa esperança. Olha como o apóstolo Paulo encerra o capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu quero também citar João capítulo 11, verso 25, Jesus dizendo a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê em Cristo Jesus? Crê na ressurreição de Jesus? Crê na sua ressurreição? Se morrermos no dia que Jesus vier para buscar a sua igreja, todos nós ressuscitaremos. Estaremos com Ele para sempre, desfrutando das bênçãos celestiais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.